Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, concluir o nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Se você ainda não viu a primeira aula desse estudo, vai lá no meu canal no YouTube, A Mensagem da Cruz, com o Evandro Corrêa, e veja a primeira aula e nos acompanhe. Hoje iremos concluir este maravilhoso estudo. Antes, vamos ler novamente a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluias, glórias a Deus. Linda, né? Esta oração que Jesus nos ensinou. Amém? Então, na primeira aula, a gente deu uma introdução, vendo as instruções de Jesus antes de ensinar a oração. Depois, nós vimos até o versículo 9, e agora nós chegamos ao versículo 10 da oração, onde diz: venha o teu reino. Muito bem. Nós podemos aqui fazer um trocadilho neste verso. O reino de Deus já está, porém ainda não começou. Como assim, irmão? Mateus 4:17 diz: começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, queridos, o reino dos céus se iniciou com a vinda de Jesus na terra. As suas pregações, os seus atos, o seu ministério e a obra na cruz. Logicamente que este mundo caído no pecado que nós vivemos não é o reino de Deus, né? Embora tudo aqui seja de Deus, criado por Ele, e está tudo no controle do nosso Deus. Então, o reino dos céus, ele começou com Cristo e seguiu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. O reino de Deus hoje está dentro do crente, do fiel a Deus, em seus atos, na vida da igreja, que ora, que adora, que prega a palavra e que ama o próximo. Por isso nós dizemos que o reino de Deus, ele já está. Mas por que ainda não começou? Porque ele está limitado, né? Na vida da igreja, limitado, o que eu digo, é dentro da comunhão da igreja, né? Nas atitudes dos fiéis, né? Não de estar limitado de não poder atuar, ele atua onde ele quiser, né? Mas vai chegar o dia que o reino dos céus vai estar manifesto diante dos olhos de toda a humanidade, abrangendo todo o mundo. E é o que nós vamos ver agora. Apocalipse 20, o verso 4, diz isso: o reino do céu na terra. Aleluia. Lógico que vai ser desta forma que nós vamos ver. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E
vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em tuas testas e nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então está aí. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, o reino do Senhor na terra. Também, ainda em Apocalipse, no capítulo 21, o verso de 1 a 3, fala já do novo céu e da nova terra. E vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluias, glórias a Deus. Aqui está então o reino dos céus na terra, manifesto em todo o planeta Terra, em todo o universo. Glórias a Deus. Então, meus queridos amigos, quando oramos, venha o teu reino, significa: Senhor, reina sobre a minha vida, usa a minha vida para que as pessoas vejam o teu reino, as tuas obras. E também nós oramos para que venha o Senhor Jesus estabelecer o seu reino de paz e justiça neste mundo, acabando para sempre com o pecado e dando fim às tentações do inimigo e às dores e às mortes. Então, quando oramos, venha o teu reino, tudo está incluído. Tanto o reino dos céus, vindo à terra, como também que nós venhamos a ser instrumento do Senhor, para que o reino do céu seja manifesto através das nossas atitudes, como filhos sendo usados por Deus. E as pessoas do mundo vejam e se convertam. O reino eterno, visível, literal de Cristo vai de eternidade a eternidade. O reino de Deus nunca teve fim e nunca terá fim. Aleluias, glórias a Deus. Ainda no verso 10 está escrito na sequência: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Bem, neste ponto, muitas vezes nós nos complicamos, viu? Nós oramos que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, mas nós queremos ver a nossa vontade sendo atendida. E ainda questionamos e murmuramos quando as coisas não saem do nosso agrado. Não é assim, queridos? Lamentável. Queridos, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Tudo está no controle do nosso Pai. Romanos 12, 2 diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluias. E nós precisamos orar e pedir a Deus, mas a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida, porque é o melhor para todos nós. No céu, a vontade de Deus, ela é única e soberana. Os anjos, a criação, os mortos em Cristo já no paraíso, todos atendem à vontade de Deus. Mas houve um dia que um anjo desejou, ele queria ver a sua vontade própria ser atendida.
Resultado disso, ele foi expulso do céu, junto com terça parte dos anjos. Eu estou falando de Satanás, né? Meus amigos, isto é muito sério, viu? Se alguém deseja aqui na terra que a sua própria vontade prevaleça sobre a vontade de Deus, de certo vai cair por terra, viu? Como foi com Satanás. O verso 11, dando sequência, diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, depois das maravilhas que nós já vimos nesta oração até aqui, realmente pedir pão, perdão e proteção fica em segundo plano, lógico, é fundamental. Mas, primeiro, o reino dos céus. Aleluias, glórias a Deus. Bem, nesse trecho da oração, nós atribuímos a Deus, só a Ele, o nosso suprimento diário, tanto o suprimento físico como o espiritual. E um símbolo desse trecho no Velho Testamento, em Êxodo 16, Israel no deserto, Deus mandou o maná. Mas a palavra diz que os filhos de Israel, eles deveriam colher o pão somente para o dia. Se eles colhessem para 2 dias, no segundo dia ele estava estragado, o maná. Agora, na sexta-feira, Deus deu para que eles colhessem para 2 dias. Aí eles guardavam para eles não trabalharem no sábado e aí não estragava. Pela mão de Deus, o maná, né? No deserto. O que Deus está nos ensinando com esse texto é para nós confiar, depender de Deus e esperar nele, que ele vai suprir nossa vida, assim como ele supriu os filhos de Israel no deserto. Nós não devemos confiar, queridos, na nossa sabedoria, na nossa força do braço, mas confiar no nosso Deus. Aleluias. Outra coisa, queridos, o futuro a Deus pertence. Nós não devemos nos preocupar com o futuro. Vamos ver o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 25. Vamos ver? Deus mostrando que devemos confiar nele. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o verso 30. Pois é assim, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. E o verso 34, não vos aquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então nós devemos crer que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos, queridos, e há de nos abençoar a cada dia. Glórias a Deus. Agora eu quero falar também sobre o pão no âmbito espiritual. Jesus disse em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 31 de João 6. Agora falando no âmbito espiritual. Vossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer do pão do céu, disse-lhe Jesus. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá verdadeiramente o pão do céu. Porque o pão de Deus
é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-me sempre deste pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Aleluias, glórias a Deus. Agora nós vamos lá para o verso 48 de João 6. Jesus disse, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, para que eu darei pela vida do mundo. Aleluias, glórias a Deus. E aqui está se referindo também à obra da cruz, na memória da Santa Ceia, que nós fazemos dia após dia, ou semana, ou mês após mês. Comemos e fazemos memória da obra de Jesus na cruz, que nós comemos em memória do sacrifício do Senhor por nós, o pão e o vinho. Glórias a Deus. Aqui está então, no âmbito espiritual, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus é o nosso pão diário. Aleluia. O verso 12 agora. E perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, os pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Infelizmente, esta questão pega muita gente, ainda porque eles não dão ouvidos a um fato sério como esse, o perdão, queridos. Olha, por favor, vocês não me julguem como um exagerado, mas eu penso que uma pessoa que diz ter alguém como seu inimigo, que não perdoa a quem lhe ofende, jamais essa pessoa pode ser considerada um cristão. Para mim é isso. Por quê? Como que ele pode dizer que é cristão se ele não perdoa? Vamos ver Marcos, capítulo 11, o verso 25, o que a palavra diz. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então está aí. Como alguém pode ser um cristão se não perdoa? Deus também não há de perdoar os nossos pecados que cometemos, se nós não perdoarmos o nosso irmão. É interessante que todos nós queremos o perdão de Deus, né? Mas nem todos queremos perdoar quem nos ofende, né? Eu vou fazer um estudo sobre o perdão. E eu quero dizer que este será o nosso próximo estudo no canal. Então não perca, viu? Um estudo profundo sobre o perdão. Não perca, hein? Seguimos agora com o verso 13. E não vos induza à tentação. Uma outra tradução diz, e não vos deixe cair em tentação. Queridos, todos nós somos tentados. O que nós não podemos é cair nas tentações. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. O verso de número 13. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis,
Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Aleluias, glórias a Deus. Então, o Senhor nos dará o escape às tentações. E nós não sofreremos tentações acima do que possamos suportar. Queridos, a luta é muito grande. Muitas são as tentações, os tentadores. O diabo, o mundo, as coisas que há neste mundo e principalmente a nossa natureza carnal que nos tenta a pecar diariamente. E tudo isso quer ver nós cairmos nas tentações, cedermos às tentações, mas fiel é Deus, que pelo Espírito Santo e a palavra de Deus nos livra de cairmos no pecado. Aleluias, glórias a Deus. Mateus 4 relata que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo após orar e jejuar. Mas usando a palavra, Jesus não deixou-se levar e não caiu nos pecados do diabo. Aleluias. Vamos ver aqui Tiago capítulo 1, o verso 12 também, está escrito: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluias, glórias a Deus. Então, bem-aventurado nós quando somos tentados e não caímos das tentações, porque nós receberemos a coroa da vida. Aleluia. O nosso Salvador em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E ele nos ensina a fugir da tentação. O verso 13b, na sequência, diz: Mas livra-nos do mal. Queridos, como eu já disse, o diabo, o mundo, a nossa carne não desistem de investir contra a nossa vida. Só mesmo o Espírito Santo e o conhecimento da palavra para nos livrar do mal que nos persegue. Jesus orou ao Pai em João 17,15. Ele disse: Pai, peço que não os tire do mal, mas que os... Jesus disse: peço-vos que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, quer dizer, Jesus orou para que nós nos livremos do mal. E Deus há de nos livrar de toda a tentação e de todo o mal, se nós nos submetermos a Ele. Para nós nos livrarmos também do mal e das tentações, a nós foi dado a armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6. Vamos ver. Efésios 6, 11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firmes, estáis, pois, firme, tendo cingido, pois, os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluias. Então está aqui toda a armadura de Deus, oferecido para mim e para você, meu querido amigo e amiga, para nós resistirmos à tentação, ao mal. Além do Espírito Santo, o conhecimento da palavra, a armadura de Deus, para nos livrarmos do mal. Aleluias, glórias a Deus. O último tópico da oração do Pai Nosso é Mateus 6,13, parte C. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, meu querido, é o Criador do universo. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Jeremias 10:12 diz: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Glórias a Deus. Salmo 66:7 também diz: ele governa para sempre com o seu poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Aleluias. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Apocalipse 19:1b diz: a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluias. Também Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. E por fim, Abacuque 2:14, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Glórias a Deus, aleluias. Realmente nós estamos vendo que o mundo está se enchendo do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Por toda a parte o conhecimento, a palavra do Senhor está sendo anunciada e a glória do Senhor derramada, a misericórdia, a graça derramada pelo mundo afora. Aleluias, glórias a Deus. Aí está então, meus queridos, o nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Eu espero em Deus que você tenha gostado, que isto tenha acrescentado na sua fé, no seu conhecimento e na sua vida de oração. Veja também outros estudos aí no meu canal do YouTube e também a primeira parte desse estudo, se você não acompanhou. Amém, queridos? Então concluímos e, se Deus assim permitir, nós iniciaremos um novo estudo sobre o perdão. Amém? Que Deus o abençoe e o guarde e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.